maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa temporada 2025 do FBA Talks. Se você chegou por aqui de paraquedas e não sabe o que é FBA Talks, o FBA Talks é a entrevista que nós fazemos com as agentes oficiais do FBA Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas do universo do empreendedorismo feminino. A gente fala sobre comunicação, posicionamento, vendas e o nosso desenvolvimento pessoal também, porque, como eu sempre costumo dizer, nós mulheres somos incríveis em qualquer coisa que a gente pegar para fazer, mas infelizmente a gente não foi ensinada, muito menos incentivada a aprender e empreender. E é por isso que o FBA Clube existe. E hoje eu tô aqui com uma maravilhosa que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, já foi minha mentorada, e é agente do FBA Clube, dona Mili Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Tô animada para o nosso bate-papo. Já te conheço dos bastidores, espero fazer boas perguntas, porque o assunto que a gente vai falar hoje com certeza vai ajudar muitas mulheres, que é relacionamentos. E antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, se, se apresenta pra galera, porque o que eu sempre digo, histórias são um ponto de partida para tudo. Para nossa evolução, para nossa jornada pessoal. Então, o que aconteceu? Como é que foi sua vida? Como que você chegou hoje em trabalhar como mentora de relacionamentos? Acho que tudo começou, na verdade, por conta de uma dor, né? Que acho que é o normal das mulheres. Então, eu tinha muitas dores em relação a relacionamento. Acabei terminando meu primeiro casamento e, através disso, eu comecei a estudar relacionamento. Então, eu quis entender o que acontecia dentro do meu relacionamento, por que que eu tinha um vazio muito grande, o porquê eu nunca estava feliz. E foi aí que eu comecei a estudar a respeito de relacionamento. E no meio desses estudos, eu comecei a me apaixonar pelo assunto, comecei a me envolver cada vez mais, comecei a querer realmente entender. E foi assim que eu comecei, a querendo me conhecer, a entender sobre relacionamento. E depois, realmente, eu comecei a me aprofundar para começar a pensar em atender pessoas. Aqui a gente fala com empreendedora, você já sabe disso. Então, Sim. queria, antes até da gente entrar nesse universo de relacionamentos, como é que foi sua jornada profissional até aqui? O que você fazia antes? Qual que foi o gatilhozinho, a transformação que te deu esse fogo, essa paixão por mudar de carreira, por transitar? Conta um pouco mais sobre isso. Sim, eu fiquei praticamente 13 anos como representante farmacêutica. Então foi uma carreira que eu gostei muito, só que eu comecei a perceber que não tinha propósito, começou a faltar propósito na minha vida. Eu comecei a focar muito na questão financeira, em ganhar dinheiro, só que aquilo não estava mais me preenchendo. E foi ali que começou a me incomodar. E a partir desse incômodo, eu comecei a realmente me profissionalizar em relação a relacionamento, comecei a buscar mentores, pessoas que poderiam me ajudar nesse caminho para eu poder fazer uma transição de carreira. E foi até aí que a gente começou, né, a se conhecer, você começou a me mentorar e me ajudar nessa transição realmente de carreira, porque não dá para fazer isso simplesmente, ai, não tô feliz nessa carreira, vou sair daqui, sem se planejar, sem saber se estruturar realmente um negócio. Então foi a partir de uma dor, de um incômodo na minha antiga carreira, que eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, porque isso vai me fazer bem tanto para a parte financeira, estruturar realmente um negócio, quanto realmente uma coisa que eu gosto de fazer. Eu costumo falar que eu lido com muitas mulheres, acho que é um ponto de convergência entre a maioria delas, que é em algum momento da vida, se você não teve a sorte, ou o privilégio, ou a escolha assertiva de desde sempre ter escolhido uma carreira para você, seja no CLT ou seja empreendendo, que te alimente de alguma maneira, em algum momento da vida da mulher, isso acontece muito, geralmente após alguns marcos temporais. A maternidade eu vejo que é um ponto muito grande para algumas mulheres, que é, não vejo mais sentido, não tenho prazer e não tenho propósito. Muitas mulheres, em algum momento da jornada, começam a compreender que elas precisam, e podem e devem trabalhar se quiserem, mas precisa ver o prazer e o propósito junto, né? Eu imagino que você tenha alguma ideia, algum conceito com relação a isso. Eu queria que você contextualizasse um pouco, principalmente como foi isso para você. Porque eu sei que você vem de uma jornada grande de autoconhecimento também. Então, se quiser puxar desse fio da meada, acho que é legal. Claro. Eu acho assim, como eu, assim, acho que a grande parte das mulheres, para escolher a carreira, foi muito focado em ganhar dinheiro. Então eu cresci com a minha mãe, só com a minha mãe ali, eu não conheci meu pai, fui conhecer recentemente. E a minha mãe sempre querendo, focando nessa questão
de a mulher ser forte, da mulher trabalhar, dela ser independente, mas não focando muito no propósito da carreira, em realmente essa parte financeira como algo principal. E por muito tempo eu me alimentei disso. Ai, tem que ser alguma coisa que me dá muito retorno financeiro. Só que esse propósito começou a gritar no meu coração. Então eu falei assim: ganhar dinheiro é bom, é legal, todo mundo gosta de ter uma vida confortável, mas não sendo o foco. Eu comecei a pensar no dinheiro como consequência de um bom trabalho. Eu acho que isso vem muito forte comigo, com várias mulheres. Mas não adianta ficar só realmente no pensamento e na reclamação e nesse murmúrio. Então eu falei: não, preciso realmente é, ter uma carreira com a parte financeira ok, legal, que me dê um bom retorno, mas que principalmente esse dinheiro venha como consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho feito com amor, com dedicação e de construção. Então foi isso que veio muito forte para mim e eu comecei a trabalhar para que isso se realizasse na minha vida, para que eu pudesse ter um trabalho com propósito como primeiro lugar, como prioridade na minha vida. Ô, Mi, hoje você trabalha como mentora de relacionamentos para mulheres e tudo mais, e você começou falando que toda essa busca partiu de uma dor muito pessoal com relação a relacionamentos, também dessa jornada de autoconhecimento. Acho que a gente podia transitar um pouco sobre esse lugar de como o autoconhecimento trouxe você para esse encontrar do seu propósito e como exatamente é esse trabalho hoje, partindo do princípio que você foi a pessoa que buscou para si, passou pelo processo, conhece esse lugar, né, onde as mulheres possivelmente possam estar ou já estiveram também, que você pode ajudar. Com certeza. É assim, eu acho que veio muito de passar pelo caminho, né? Porque para você falar de alguma coisa que você não passou, você não vivenciou, sentiu aquela dor, fica muito difícil. Então, primeiramente, eu passei por tudo aquilo, tive muitas angústias, achava que o casamento é salvar a minha vida, que o foco era não quero ficar solteira como a minha mãe, quero casar e parar com essa dor, esse vazio que eu sentia. Só que quando eu consegui o que eu queria, não resolveu o problema. Então, sentir aquela dor e sentir que eu precisava fazer alguma coisa com aquilo foi o que me motivou a iniciar esse trabalho primeiro comigo, para depois fazer isso com outras pessoas. E hoje o meu trabalho está exatamente nesse foco. Então, meu foco hoje é trabalhar com as mulheres solteiras que estão com essa dor latente, que às vezes até estão dentro de algum relacionamento, mas não se enxergam ali. Ficam o tempo inteiro pensando: nossa, eu consegui o que queria, mas eu não quero estar aqui. Esse cara não tem a ver comigo, não tem os mesmos valores que o meu. Muitas vezes não tem coragem de falar o que elas querem mesmo dentro de um relacionamento. E a hora que percebem, então, 1, 2 anos com um cara que às vezes não quer casar e elas querem ser mães, às vezes os caras não querem, ficam muito focadas, não, vai mudar. Quando eu casar, vai passar o tempo e ele vai ser uma pessoa diferente. E infelizmente isso não acontece. Mi, eu sei que estudando relacionamentos, você conseguiu compreender muito dos porquês isso acontece e construiu um posicionamento muito forte, muito pautado nesses conhecimentos. Eu conheço um pouco dessas crenças, né, que estão por trás do seu trabalho. Eu queria que você também falasse um pouco sobre quais foram as respostas que você encontrou nesses estudos sobre exatamente isso. Tá, eu estava repetindo padrões da minha mãe, aquilo não me preenchia, precisava aprender a me comunicar melhor, etc. E talvez trazer um pouco daquela coisa das etapas que você considera muito essenciais para que ela não só consiga um relacionamento bom, que a satisfaça, mas que consiga manter isso depois. Sim, com certeza. Então, tudo assim começa realmente pela questão do autoconhecimento. Então, a mulher precisa se conhecer profundamente. E entender que muitas vezes o que ela repete, essas dores, tudo que ela carrega, às vezes não está com ela. Então, às vezes, é essa dor que ela viu tanto da mãe, são padrões que ela enxergou dentro de casa. Infelizmente, a maioria das mulheres não teve um bom exemplo de relacionamento dentro de casa. Então, isso atrapalha muito a saber o que é um relacionamento saudável. Então, precisa realmente reconstruir essa ideia do que é uma relação saudável, o que ela espera do outro realmente, para que você também possa entregar o que esse outro espera de você, porque às vezes, muitas vezes você quer muito do outro e você não entrega aquilo. Então, realmente é um processo de se conhecer, alinhar a expectativa, né? E principalmente você entregar o que você espera do outro. Porque eu percebo que muitas mulheres querem, eu quero um homem carinhoso, quero um homem que me dê atenção, mas você faz isso com você? Como é a sua comunicação interna? Como que você vive no seu dia a dia? Para que o outro trate você da maneira como que você se trata. Então, esse processo começa muito nisso. E de você conseguir realmente colocar a sua expectativa no local certo, que não é numa outra pessoa, né? Que eu toco muito ali no meu Instagram com essa parte do divino, no que você acredita, em Deus,
ou no universo, a sua crença pessoal. Porque quando você está com isso bem estabelecido dentro de você, você sabe aonde alocar isso, você não espera que o outro te dê tudo. Então começa muito dessa reflexão profunda, desse autoconhecimento e de saber o que você precisa se dar para depois esperar isso do outro. E tudo começa também com um bom diálogo, uma boa narrativa, conversar, saber o que você quer verdadeiramente, para assim você ganhar autoestima, ganhar conhecimento para expressar isso para o outro. Ô, Mi, e como lidar? Você costuma brincar, né? Se você tem um dedo podre, não tá, enfim, conseguindo encontrar alguém, etc., pode me procurar que eu te ajudo. Como é que começa esse processo e como você sugere ou aconselha que essas mulheres que estão passando por isso lidem quando, mesmo a partir do momento que elas ganham consciência, compreendem que já estão fazendo a parte dela melhor, já estão buscando, etc., mas ainda assim estão com a cara na porta, digamos assim, ou tem tentativas frustradas e tal. Como que é esse processo? Porque imagino até que deva ter sido assim pra você, a partir do Sim. momento da descoberta e tal. Como que você aconselha que elas lidem com essa frustração de mesmo ter mudado, ainda assim não estar encontrando, ou enfim, não ter satisfação nessa área? Na verdade, assim, acho que primeiro começa com você treinar o seu olhar verdadeiramente. Então, muitas mulheres eu percebo que elas não têm malícia. Então, muita coisa já está muito ali na cara, o cara demonstra as coisas que ele não quer, e mesmo assim elas insistem. Muitas vezes focado principalmente na aparência. Eu quero um homem lindo, eu quero um homem forte, eu quero. Mas como esse homem é? Como são os comportamentos dele? Como ele te trata? Porque às vezes não é. Claro, a gente quer às vezes ter um homem ali que você olha e você se sinta atraída. Mas muitas vezes é o conjunto da obra. Então você dá oportunidade para quem te valoriza, para quem te escuta, para quem realmente se preocupa com você. Então, assim, são coisas que você vai nessa parte de quando você está conhecendo alguém, como ele é. Então você precisa estar muito atenta, porque essa parte, antes até do namoro, de quando você está tendo os primeiros contatos, o primeiro encontro, vê se esse homem ele responde o que você espera de alguém. E se ele não responde, não ter medo de sair desse. Você não está dentro de um relacionamento. Então, assim, marquei um primeiro encontro. O cara foi um escroto comigo. Eu percebi que ele é frio, ele não está interessado. Porque, principalmente, o homem ele tem que querer te ouvir. Ele tem que querer saber da tua vida, querer te conhecer de verdade. Agora, quando o homem está focado só em satisfação sexual, você percebe. Ele paga um jantar, mas ele espera que no final da noite ele tenha uma recompensa. Então você percebe que aquele homem não está engajado para um relacionamento. Faz todo sentido. Sim. E uma coisa que eu falo muito para as mulheres falarem: olha, se você tem a clareza, eu quero um relacionamento, comunica isso pro cara. Então, assim, como que você fala isso? Olha, eu busco um relacionamento nesse momento da minha vida. O que você quer pra sua? Eu não tô falando que é pra gente se relacionar. Não tô falando que é pra você ser o meu namorado. Mas eu acho importante que você me fale. Você também quer um relacionamento? Porque se o homem falar, não, vamos deixar acontecer as coisas. O que isso demonstra? Que ele não quer. Porque quando um homem ele quer, ele não deixa dúvidas, ele deixa claro, porque o que ele pensa? Se eu não deixo claro isso, a mulher ela é tão boa que ela pode encontrar uma outra pessoa que dê isso que ela quer. Então é importante dessa clareza e dessa segurança. Mas isso vem de um processo de uma autoestima fortalecida, de uma força interna. E isso não se comunica só com as palavras, é seu gestual, é seu corpo, como você fala aquilo. Que o homem fala, não, essa mulher ela sabe o que ela quer, ela passa a verdade no que ela fala. E assim ele te respeita. E se ele não me respeitar? Você sai disso, porque você não merece ficar numa relação onde o homem não te respeita. Nossa, e é impressionante perceber como realmente esse processo todo começa com um relacionamento consigo mesma, né? Com Sim, a percepção do seu alto valor, com compreender que você não é para qualquer um e que você precisa. Eu brinco que a gente falava muito sobre processo seletivo, né? sim, Na nossa mentoria. Como você literalmente precisa não ser fria, né? Como se estivesse fazendo uma análise, mas você precisa ter clareza e objetivos claros na sua cabeça e literalmente aplicar esse processo seletivo, porque a vaga, entre aspas, de estar com você não é para qualquer um, já que você tem objetivos claros na vida, motivações, você sabe onde você quer chegar e, mais do que tudo, você sabe seu senso de alto valor. Então, acho que começar realmente por esse processo de reconstrução da autoestima antes de pensar no outro, talvez seja o grande X da questão, né? E também, imagino eu, que é a parte mais difícil.
né? Sim, porque você não está acostumada a saber o seu valor, saber o quanto você vale, o quanto você investiu em você mesma para todo esse processo acontecer. Então é de uma reconexão com você, é de um amor próprio, e muitas vezes quando você está com a sua autoestima lá embaixo, você não consegue fazer isso. Mas você precisa realmente iniciar esse caminho, fortalecer nesse processo de você com você, para que você possa estar bem no seu processo seletivo. Porque se você não estiver bem, você vai ocupar esse cargo só para não ter um cargo vazio, como uma pessoa que só tá ali, você fala, gente, eu tô com alguém, mas ele não é o que eu quero. Você tá o tempo inteiro em lugares com ele, em momentos com ele, que você fala, mas não é aqui que eu queria estar. Não é esse tipo de homem que eu quero. Só que não existe. Se você tem um lugar preenchido, não vai chegar uma outra pessoa. Precisa abrir um espaço ali de, né? Uma pessoa que precisa preencher esse espaço. Agora, estar com uma pessoa errada não é preencher esse espaço. É só estar perdendo seu tempo. E o quanto, de repente, a pressão da construção social, do caminho que uma pessoa deve seguir na vida, pega também para uma mulher que está solteira, de repente, com uma idade já um pouco mais, entre aspas, avançada para o que se espera, e o quanto ela se cobra muitas vezes para conseguir um relacionamento, e aí imagino eu, que ela vá afrouxando as exigências, né? E aí, tipo, como se fosse, ah, não, isso eu acho que eu posso abrir mão, isso eu posso abrir mão, enfim, talvez pela pressa de fazer acontecer, e aí é igual processo seletivo, literalmente, em Sim. empresa, né? Você contrata rápido, entre aspas, e não fez um bom processo e acaba não dando certo no decorrer. Acho que isso deve ser uma pressão muito grande, porque eu vivo do lado de cá, inclusive eu acho que é até uma pressão mais interna do que externa, eu não ouço isso de outras pessoas, pelo menos não das próximas, mas para maternar é a mesma coisa, tipo, ó, tá chegando a hora, não sei. Sei lá, imagino que com relacionamentos deve ser a mesma coisa, né? A mesma coisa, porque assim, uma coisa que acho que inverteu um pouco os valores é que a gente leva a carreira como uma coisa mais importante, uma coisa que muitas vezes a gente não muda. Então, escolhi ser representante farmacêutica. E você fica ali anos, eu não posso mudar, eu tenho que ficar aqui, mas às vezes você fez uma escolha tão jovem, você achou que naquele momento foi a melhor coisa que você pôde fazer. Só que vai passando os anos, e se você quer mudar? E se você não quer estar mais ali? Mude. Encontre uma nova profissão, se especialize, vá, tem que colocar a cara mesmo. Só que o que a gente faz? O que eu fiz muito, né? O trabalho por seu ganha-pão, tudo isso você fica ali, não muda, mesmo você não gostando mais. E o relacionamento você fica trocando toda hora. E deveria ser o inverso. Fica o trabalho ali, a carreira, você pode mudar, só que o relacionamento, com um bom processo seletivo, escolhendo alguém bom, você fica ali, você faz dar certo. Só que para fazer dar certo, muitas coisas têm que ser alinhadas antes para você perceber se nessa balança de características ali positivas e negativas, o teu parceiro tem mais características positivas, porque defeito todo mundo tem. E se você ficar focando, vou encontrar alguém perfeito. Você é perfeita? Não é. Então, assim, o que você está projetando que essa perfeição vem de fora? Não vai acontecer. E aí o tempo passa, é o que você falou. Esse martenar começa a bater na porta, você fala, eu quero ser mãe, mas estou com X anos. E aí fica aquela coisa meio desesperadora. E é uma energia muito forte. Então o homem, ele percebe o seu desespero. E ele vai se afastando cada vez mais. Então, por isso que é importante você saber lidar com tudo isso, para que esse desespero não chegue na sua vida. Ou se você está desesperada, também tem jeito, porque você vai mudando tudo isso e a mulher relaxada, ela no lugar dela, essa parte até de engravidar, ela fica muito mais simples. Já vi mulheres que adotaram criança, a hora que elas relaxaram, engravidaram. Elas estavam tão focadas ali que não engravidava. Adotou, saiu aquele... Engravidei do nada, 1 mês, 2 meses, grávida. Mi, e é uma premissa do seu trabalho, da metodologia que você usa, o equilíbrio das energias? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que é um grande mito, talvez, a coisa das energias, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você traz esse conceito dentro da sua mentoria, quais são as propostas que você traz de ajustes e melhoria no comportamento para que a mulher realmente sinta essa evolução na vida dela. Sim. É uma coisa que eu trago na minha mentoria, sim, essa questão da energia, porque, infelizmente, nós mulheres estamos muito focadas na energia masculina. Para quem não sabe, a energia masculina é a questão de você querer resolver, de você ir para frente, de você ser o seu próprio homem. E como eu já falei, quando você está com esse espaço de ser o seu próprio homem, já está preenchido, um homem masculino, que é o que a gente espera muitas vezes, ele não chega na sua vida.
Então, eu faço o diagnóstico, entendo como essa mulher está, quais são os comportamentos que ela tem dentro do trabalho, com as amigas, com os antigos relacionamentos, como que ela era, qual o comportamento que ela tinha, para poder entender e dar clareza e mostrar para ela que esse comportamento trouxe um certo resultado na vida dela. E que se ela quiser ter resultados diferentes, ela precisa mudar esse comportamento. Desde uma comunicação interna que ela vai tendo, para ela emanar o que ela espera, né, de fora, e realmente com o comportamento ali no dia a dia, ela começando por ela. Porque você começando por você, você fazendo esse trabalho com você, pessoas te enxergam, novas pessoas te veem, e através disso, você consegue mudar o seu destino, né, para uma coisa diferente. Então é nisso que precisa focar. Então é isso que eu trago para elas. Trago a clareza para que elas enxerguem e juntas eu ajudo a ter novos comportamentos. Então tenho mentoradas minhas que elas me mandam um print no meio do encontro. Melia, olha, aconteceu isso, o que eu faço? Então eu ajudo, eu tenho prazer em ajudar e mostrar o que ela pode fazer de uma maneira diferente que traz o resultado que ela quer, que ela espera. E como é que foi pra você esse equilíbrio interno? Você descobriu em determinado momento que talvez focar demais no trabalho, etc, tivesse trazendo esse desequilíbrio pra você? Como que foi passar pelo processo? Foi um processo, assim, dolorido, né? Porque eu foquei muito na carreira e achando que isso ia me entregar muita coisa. Então, eu tive que desconstruir muita coisa, mudar muita coisa. Então, foi um processo que eu realmente passei por tudo isso, vi o que isso estava me trazendo e como eu falei, não era o resultado que eu queria mais na minha vida. Então, eu falei, não, eu quero mudar isso, eu quero começar de novo, eu quero realmente, hoje eu sou casada, né, confiar no meu marido, mostrar que eu confio através de atitudes para que ele possa enxergar que eu sou uma pessoa diferente, que eu quero fazer diferente. Porque não adianta muitas vezes a gente não fazer nada diferente, continuar fazendo as mesmas coisas e achar que o nosso parceiro vai mudar a percepção. Então é um alinhamento de pensamento com comportamento diferente para que você possa ter resultados diferentes. Então foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Então assim, às vezes eu vejo, tô tendo um comportamento que não tá trazendo o que eu quero. Eu paro, reflito e vejo o que eu posso fazer diferente para poder ter realmente reações diferentes, tanto minha comigo mesmo, então ter esse contentamento interno, quanto externo com as pessoas. Maravilhoso. Mi, e pra gente ir começando a caminhar pro encerramento, queria que você passasse um pente fino, assim, dizendo literalmente como é feito esse processo, né? Quais são especificamente as dores da mulher que você consegue atingir? Como conseguir realmente entender que é momento, talvez, de olhar pra isso? Porque às vezes a gente, mentora de relacionamento, parece que você tá, tipo, fazendo um curso para conseguir um relacionamento e não é sobre isso, né? Eu entendo plenamente que não é sobre isso. Queria que você pontuasse um pouco a respeito. Sim, então assim, as maiores dores que eu vejo hoje em dia é você realmente estar insatisfeita nessa área. Ai, olha, faz muito tempo que eu não tenho um relacionamento de qualidade, eu não saio às vezes do primeiro, do segundo encontro, eu não consigo me sentir realmente ouvida pelos caras que eu saio. Todas as vezes que eu encontro alguém não tá alinhado, eu não sei o que acontece. Então assim, fica muito nesse lugar de não saber o que está de errado comigo, ou achar que todo mundo que eu atraio não é o que eu quero pra mim. Então, assim, o meu trabalho ele passa pelo reconhecimento do que você passa, pelo autoconhecimento, então aprofundar em quem você é de verdade, para depois focar nessa questão da espiritualidade, entender como são as suas conexões ali com o divino. Passa por um processo também de autoestima, então de realmente ajudar essa mulher a se encontrar novamente, tanto na parte também de comunicação, como que ela fala, como é que ela se comunica, para a gente caminhar para essa nova mulher que eu chamo, para ela realmente se encontrar diferente, para que ela possa atrair realmente o que ela espera, o que ela quer para a vida dela, porque sim, ela merece, sim, ela pode viver um relacionamento maravilhoso para a vida dela, sim, ela não precisa ver, não precisa viver, na verdade, o que ela viu dos pais. Então, se ela teve um exemplo ruim dentro de casa, ela não precisa viver a mesma coisa, mas só através realmente de se olhar, mudar pensamento, comportamento, ela vai ter resultados que ela espera e que ela quer verdadeiramente. E eu sei que a transformação é muito maior do que apenas o conseguir um relacionamento. Essa mulher passa a ter resultados infinitamente maiores e melhores por esse empoderamento em todas as áreas da vida, né? Vale ressaltar que hoje seu foco é atender mulheres que estão em busca de um relacionamento, mas que esse trabalho funciona super para quem já tem um relacionamento, Sim. compreende talvez que aquela pessoa seja a pessoa ideal ou queira
realmente entender se ela é realmente ou não e ela não tá conseguindo enxergar. E funciona também para pessoas que já estão, então, num relacionamento. Sim, para pessoas que, assim, ou estão muito tempo dentro de um relacionamento, não conseguem casar, não sabem o que fazer, ou estão dentro de um relacionamento que não estão felizes, mas não conseguem sair por medo de ficar sozinha, medo de começar de novo. A gente fica com preguiça, né? Chega uma Nossa. certa idade e fala, ai, que preguiça, vou ter que conhecer a família, vou ter que. Mas, assim, é pro teu bem. Então, assim, no início pode ser cansativo? Pode, mas a gente tá falando isso para um relacionamento longevo, para um homem que você quer envelhecer junto. Então, assim, precisa fazer todo esse processo e realmente viver uma vida, porque eu falo, quando a gente sai para fora, né, ali a nossa vida para fora, a gente passa por muito desafio, muita coisa complicada, mas quando a gente volta para nossa casa, é o nosso lar. Então a gente precisa estar ali e precisa construir um lar feliz, um lar onde a gente queira voltar e o nosso companheiro, o nosso parceiro, a nossa parceira, ele também queira voltar. Ele se sinta bem, que ele se sinta ali acolhido. É isso que todo mundo quer dentro de casa. E não um ambiente de briga, ambiente de desentendimento, onde você não está feliz, não está em paz. Então, é uma construção de uma paz interna, de uma tranquilidade, para que isso possa transbordar para fora. Tanto em pessoas que você vai conhecer, que você vai se envolver, quanto em mulheres que estão dentro de um relacionamento, que elas consigam ter essa força, essa autoestima para realmente viver o que elas esperam, que elas vivem nesse relacionamento feliz, esse relacionamento abundante, próspero. Eu tenho como valor de vida primordial família, então eu entendo completamente tudo isso que você está falando, porque amor, família, não é fácil, é trabalho. Por que Sim. que o processo seletivo ou encontrar essa pessoa, construir essa jornada deveria ser diferente? Não, exige manutenção de si própria, manutenção da relação, melhoria nos aspectos de comunicação, autoconhecimento, entender que horas você vai estar de uma forma, teu parceiro de outra, e que se você encontrou de fato uma pessoa que vale a pena estar junto, é um equilíbrio, literalmente, porque não é porque você encontrou uma pessoa ali para te dar suporte que eventualmente você não vai precisar ser o suporte. Por isso que é importante sempre se fortalecer em algo maior, que é o que você sempre fala, né, Mi? Exatamente, porque realmente o relacionamento assim, é uma relação. Então, vão ter altos e baixos, às vezes você vai estar bem, às vezes o outro não vai estar, você vai precisar ser esse suporte, muitas vezes emocional, muitas vezes até o suporte financeiro, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa, tá tudo alinhado, maravilhoso. O homem fica desempregado, pode acontecer. E você precisa, como mulher, ser esse suporte. Olha, eu vou ajudar, eu vou apoiar esse homem, eu vou motivar para que ele se refaça. Então, a mulher, ela vem muito nesse lugar de ajudar, de empoderar mesmo. Ó, vai, eu confio, eu acredito. Porque muitas vezes esse homem, ele não teve isso. Ele não teve mulheres que puderam auxiliar verdadeiramente para que despertasse esse melhor desse homem, né? Esses homens, muitas vezes, vêm de uma autoestima muito baixa. E às vezes, quando você fala, você motiva, ele olha para você e fala, você pensa isso mesmo? Você acha que eu sou capaz? Então, ele fica feliz, ele se sente, não, aquele homem que vai pra guerra mesmo. Mas por quê? Porque ele tem uma mulher em casa, ou uma mulher que trabalha também, mas que ele sabe que é o apoio, que é a pessoa que acredita nele, que ele pode ser melhor pra ela, pra família. Isso é muito importante. Maravilhoso. Mi, pra gente então caminhar para o encerramento, antes de convidar todo mundo para te seguir, porque realmente tem muita relevância, muito um ponto de apoio muito grande nessas reflexões que você traz, eu gostaria que você desse um aconselhamento final, pensando que as mulheres que seguem, escutam o nosso podcast, na grande maioria são empreendedoras também. Então, como elas podem realmente olhar para esse lugar das relações, até mesmo do maternar, que não deixa de ser uma relação, né? Sim. Junto ao empreendedorismo, sem desequilibrar demais. E se quiser também aconselhar as solteiras de plantão, fique à vontade. Tá, então para as mulheres empreendedoras, o trabalho é importante, a gente sabe da importância de a gente ter uma carreira, da gente realmente se dedicar para tudo isso. Mas não esquecer primeiramente da gente. Então, antes do CNPJ, tem o CPF. Então, realmente, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar alimentada, nutrida e entender que as mulheres são cíclicas. Então, a mulher, ela tem essa questão até hormonal mesmo, de altos e baixos ali. Então, entender, saber realmente anotar ali os dias que você sabe que você vai estar nos dias ali, que você precisa se acolher, porque não adianta, muitas vezes, a gente querer estar super produtiva nesses dias, porque a gente faz uma violência contra a gente. Então, assim, se planeja, se cuida, anota, se entenda, se conheça, para que você possa dar o melhor de você
só que ao mesmo tempo se respeitando, porque todo mundo, eu acredito, está nesse caminho de empreender para ter um pouco de tempo para si, para poder se olhar, porque senão a gente estaria realmente ali trabalhando para alguém, aonde a gente muitas vezes não consegue se respeitar. Então, se entender, se conhecer para estar bem. A hora que você vai explodir, que você vai acontecer, no momento que você se conhece, fala, não, eu tô bem realmente para estar ali. E esse momento que você tem que se acolher, fazer pausas. Ai, Emília, eu não posso, eu tô no momento de lançamento bem naquele dia. Para, faz pausas, respira. Então você vai entendendo ali no seu dia como é que você pode se acolher e produzir, mas de uma maneira respeitosa com você. Não se tratando como uma máquina, né? Exato, e não se tratando principalmente como um homem. O ciclo hormonal do homem, ele dura 24 horas. Então o homem, ele tem realmente essa coisa de trabalhar mais, de ter mais energia, porque são 24 horas a parte hormonal. Nós somos completamente diferentes. A gente tem o nosso ciclo ali 28 dias, então assim, é uma outra realidade, um outro produzir, vem de um outro lugar. Então é se entender, se acolher e saber que nós somos diferentes sim, mas não por isso nós não somos maravilhosas tão quanto. Arrasou. Isso é uma coisa que eu sempre preciso me relembrar, porque eu tenho em casa um homem que é extremamente focado em trabalhar, ele gosta de trabalhar. Às vezes a gente chega em casa à noite, eu falo, meu Deus, você não vai dormir, não? Você não tá com sono? E, tipo, ainda chega em casa, tem energia pra, sei lá, talvez ficar de boa, assistir uma televisão. Eu chego em casa, depende do horário, às vezes, da semana, eu já quero tomar banho, me arrumar, deitar, dormir, porque, tipo, eu dei tudo de mim aquele dia. E às vezes você pensa, meu Deus, como que ele consegue? Eu não consigo. A resposta tá aí, né? Tá Não nessa é sobre parte. capacidade, é sobre funcionamento, fisiologia, né? Exato, e assim, e o bom homem, ele vai entender isso da mulher, né? Fato. Ele tem que entender isso. Muitas vezes ele conviveu ali com a mãe, ele viu a mãe, que às vezes queria se esforçar muito, mas é uma coisa que a gente não controla, é uma coisa realmente ali fisiológica. Então, entender isso. E para as mulheres solteiras, o último recado é que sim, você tem jeito. Sim, você pode mudar o que você tem feito até agora, só que você precisa de ajuda. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer sozinha. Só que até agora, sozinha, você colheu os mesmos resultados. E para você fazer diferente, precisa de uma pessoa que entenda o que você está passando, que consiga olhar de fora os seus padrões, como você age, para que assim juntas a gente caminhe junto e você consiga realmente alcançar a vida que você espera e que você merece. Faz todo sentido. Mi, pra gente encerrar, convida o pessoal pra poder te seguir nas redes. Gente, olha, me siga, principalmente ali no Instagram. Milie Lima, acho que a Gabi vai deixar aqui embaixo tudo anotado, porque é um pouquinho exato. diferente Milie de se escrever, mas vocês conseguem me achar. Vai ser um prazer atender cada uma de vocês. Então, fale comigo, sou super acessível, me chama no direct, tem meu número ali de WhatsApp ali na minha bio, então pode me chamar, a gente conversa, eu consigo adaptar o melhor para que você possa alcançar a vida que você tanto espera e tanto sonha. Arrasou, Mi. Obrigada pelo bate-papo. Como sempre, eu converso com você, eu reforço crenças que eu já tenho e relembro de algumas coisas que sempre é possível melhorar. Eu brinco que nada é tão bom que não possa ser melhorado, inclusive em relacionamentos que já são saudáveis. Pequenos ajustes tornam as coisas ainda melhores na vida, nos negócios Com e nos certeza. relacionamentos também. Obrigada pela troca, obrigada por Obrigada. tudo sempre. Eu que te agradeço, Gabi, foi um prazer. Arrasou, até a próxima. Obrigada. Pessoal, vocês já sabem que aqui no canal tem não só essa entrevista maravilhosa, mas várias outras, de várias outras empreendedoras incríveis que podem te inspirar, não só com aconselhamentos, como foi o caso da Mi hoje, insights, ideias, mas também com histórias pessoais, histórias de empoderamento sobre o empreendedorismo e sobre a vida. Então, convido vocês a assistirem as demais entrevistas. E se você é de Jundiaí ou região, fica meu convite para conhecer os encontros do FBI Clube, participar da nossa comunidade, se desenvolver enquanto empreendedor e, quem sabe, tá aqui numa próxima oportunidade para contar a sua história, para falar sobre os seus diferenciais. Que tal? Eu espero você, um beijo e até a próxima.